Porque ouvir a história de um milagre não é todos os dias que a gente tem o privilégio de ouvir. Mas eu falava assim, se o Senhor tiver que escolher entre uma vida e a outra, eu pedia assim para Deus, tira a minha vida e dá para o meu filho, deixa ele viver. Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com vocês com este programa tão especial, O Novo Feminino. Hoje eu estou aqui com uma mulher muito especial. Eu estou aqui com a Érica Gonzalez. A Érica, ela se diz filha amada de Deus e tem uma história, mas tão impactante, tão emocionante. Então, assim, é só isso que eu vou falar para vocês. Seja muito, mas muito bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Renata, de poder estar aqui. É um privilégio. Obrigada a todos vocês por abrir, né, esse espaço para também nos ouvir. Primeiramente, eu quero começar agradecendo a Deus, né, pela sua vida e por ter esse privilégio de ser convidada para estar aqui neste programa, O Novo Feminino. Então, assim, eu me sinto lisonjeada. E como você falou, né? Já é para me apresentar? Exatamente! Eu quero que você comece aqui falando, abrindo este programa, falando quem é você. Bom, você já começou a apresentação e eu gostei da forma que você começou. Porque antes, eu associava muito, quando se falava assim, quem é você? Eu associava com a minha profissão. Então, eu começava me apresentando pela profissão. A maioria das pessoas fazem isso. Exatamente. E quando eu passei por todo esse processo, que eu tive a minha identidade ativada como filha de Deus, eu começo, então, a minha apresentação dizendo que eu sou filha amada de Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher de muitos valores. E assim, eu me sinto amada mesmo por Deus, né? Tenho 37 anos, hoje eu resido em São José dos Campos. Ainda sou paulistana, na verdade, né? Fui pequenina para uma cidade chamada Araçatuba. Eu falo que o sol nasce lá e o sol dorme lá de tão quente que é aquela cidade. É verdade. Foi lá que eu não sei se você conhece. Eu conheço Araçatuba, suei lá igual tampa de cuscuz, é assim que fala. Mais ou menos isso. Então, assim, a maior parte da minha vida foi em Araçatuba. Foi lá que eu conheci o meu namorado, o meu noivo e atualmente o meu esposo, Ai, né? Que meu linda. marido. Então, depois que eu me casei, aí passado, se não me falha a memória, uns 2 anos, fomos embora para São José e é onde eu resido hoje atualmente, né? Pertinho de casa. Pertinho. Pertinho. 37 anos, né? Não sei se eu já falei minha idade. 37 anos. Olha o TDAH. Tá vendo? Ó, a gente estava falando sobre isso antes de entrarmos aqui, né? Exatamente. 37 anos. Sou a mãe do Milagre Benjamin, que hoje a nossa história aqui vai ser... Vai ser para falar deste anjo maravilhoso, Benjamin. Exatamente. A mamãe do Benjamin, filha do José Adão Gonçalves, auxiliadora Gonçalves. Nós somos em 6 irmãos. Nossa, que família grande. Exatamente, muito grande. Que coisa mais linda, que coisa mais linda. E aí, no decorrer desse processo, Deus me deu a oportunidade de ter algumas formações na vida. Sim. Mas hoje eu gosto de me apresentar realmente como a filha amada de Deus, que é assim que eu me sinto. Isso é muito lindo, né? E você se formou em quê? Você trabalha? Atualmente estou retomando a minha vida profissional agora, porque todo esse processo eu tive que realmente parar e você vai entender o porquê. Que é isso que eu tô aqui coçando para saber. Gente, eu vou dar um spoiler aqui, porque eu conheci essa maravilhosa como uma das 50 coautoras, né? Foi. Eu também era uma delas, da publicação de um livro. 50 histórias inspiradoras para contar. Aqui, ó, exatamente. Você quer mostrar? Claro, aqui, ó, da Maria Flores, 50 anos, 50 histórias que inspiram. E eu conheci esta mulher na apresentação lá, no dia do lançamento do livro. Mas foi só uma breve apresentação e eu olhei para ela, estava do meu lado assim, eu falei para ela, eu quero contar a tua história. Porque eu me arrepiei na hora e eu falei, uau,
né? As outras pessoas que estavam ali já conheciam a tua história, eu não conheci ainda. Então hoje eu estou muito ansiosa, curiosa para ouvir, porque ouvir a história de um milagre não é todos os dias que a gente tem o privilégio de ouvir. Então isso me motiva, isso me inspira, isso me deixa mais viva. E eu estou aqui pronta para ouvir sobre essa história do teu filho, como aconteceu. O espaço é todo teu, meu amor. Bom, eu agradeci antes da gente começar aqui, né, Rê? Mas mais uma vez eu quero fazer a menção de te agradecer, tá? Pelo privilégio de abrir essa oportunidade de novas pessoas também que não têm o conhecimento dessa minha história de vida, porque não é sobre mim. É sobre ele, né? Sobre Deus. Tudo que ele fez na minha vida e através da minha vida, eu sou só um instrumento nas mãos dele. É isso. E assim, quando você idealiza um sonho, a gente programa o começo e o meio e fim. Sim. E nós, como seres humanos, temos a bendita mania de querer ter o controle de tudo nas nossas mãos. E eu sempre fui uma mulher que gostei muito de ter a minha vida programada, de ter objetivos e metas muito claras. Sim. E no ano de 2018, eu estava numa fase muito boa da minha vida. Numa fase no matrimônio muito feliz, na minha vida profissional em ascensão, a vida financeira muito boa. E aí estava assim, um ambiente propício para se ter um filho. E essa era a vontade do meu marido e a minha, e nós engravidamos no ano de 2018. Sim. Finalzinho de 2018, descobri que eu estava grávida. Tudo planejado. Tudo planejado. Bebê desejado, a saúde em perfeito estado. E assim, tudo para ser uma gravidez sonhada. Perfeita, tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Mas aí a vida nos apresenta os desertos que a gente tem que atravessar. Dia 6 de fevereiro, eu acordo para trabalhar e no que eu acordei, eu me deparei que o meu colchão parecia uma piscina, todo encharcado mesmo. E eu não entendi muito bem o que estava acontecendo comigo. Não era sangue? Não. Água. Era o líquido. Água, sim. Muita água. E quando eu fiquei em pé, aí eu vi que a água estava saindo de dentro de mim. Eu sentei na cama, assim, sabe quando a ficha não cai? Eu falei, eu acho que a minha bolsa gestacional se rompeu. Eu estava entrando e ia entrar na 21ª semana de gestação. Uau! Aí eu fiquei fazendo as contas nos dedos, porque eu tinha acabado de fazer meus exames, estava tudo ok com o bebê, tudo ok comigo. 21ª dá? 4 meses e meio, em média. Uau! Para entrar aí no quinto mês de gestação. E aí eu fiquei contando nos dedos. Quantos meses que eu estava, né? Porque eu falei, bolsa rompeu, o bebê vai nascer, mas eu não tenho nada pronto, eu nem sabia direito sequer o sexo do bebê. O quarto ainda por fazer, as coisas para enxoval para comprar. Você estava sozinha? Meu marido. Tá. A gente estava indo tinha levantado para ir trabalhar, né? Seria Sim. a rotina do dia ali. Aí eu peguei e chamei ele e falei, amor, a gente vai ter que ir pro hospital. Porque alguma coisa não está certo aqui, alguma coisa estranha está acontecendo. E eu saí assim tão desnorteada para o hospital que eu esqueci de pegar meus documentos, esqueci tudo para trás. A gente fica cega nessa hora, né? Ficamos cega. E aí a hora que eu cheguei no hospital, só que na minha mente, no caminho eu lembro que eu perguntava assim pro meu marido, mas que dia que é hoje? Ele, 6 de fevereiro. E aí nas minhas contas eu falei, mas o bebê, ainda eu não sabia que era menino. O bebê está programado para nascer dia 20 de junho, o médico me falou. Mas como que a bolsa já estourou e ainda comigo dormindo? Sem associar nada, né? Nada. Choque. O choque faz isso, né? Exatamente. Aí eu, assim, desnorteada, fomos para o hospital. A hora que eu cheguei lá, me mandaram para emergência. E aí fizeram os exames, fizeram o ultrassom para ver se estava tudo ok com o bebê. Aí o médico constatou que realmente a minha bolsa havia se rompido, mas na minha mente, no decorrer do caminho, eu pensava assim, a hora que eu chegar no hospital, eles vão ter uma solução. Ela vai me medicar com alguma coisa e vai me liberar, né? E minha agenda que segue. Só que mal sabia eu que estava chegando no hospital para não voltar mais para minha casa.
Uau. Aí eu cheguei no hospital, o médico falou, realmente, a sua bolsa gestacional se rompeu. Seus exames, o bebê está bem. Os seus exames deram tudo ok. Mas pode ser, para justificar esse rompimento da bolsa, pode ser que apareça uma infecção a qualquer momento. Eu não posso te liberar. E isso é muito normal acontecer na primeira gestação, né? Você está num processo aí de aborto espontâneo. Nossa. Então, dentro de 48 horas, 72 horas, o seu corpo vai expelir o feto. Oi? Assim? Assim. E aí a gente te libera para voltar para casa. Ele falou, se você quiser ligar para o seu médico para passar tudo o que está acontecendo, para ele fazer o acompanhamento. Eu liguei para o meu médico não era credenciado naquele hospital, me transferiram para um outro hospital. Quando eu cheguei no segundo hospital, ali as notícias já não foram tão boas. Aí meu líquido amniótico já tinha praticamente se esvaído tudo. Aí o percentil da criança cai, né? Exatamente. Porque é necessário o líquido amniótico para o desenvolvimento do bebê, Sim. né? E aí ali, só naquele segundo hospital, eu acredito que eu ouvi ali em média, acho que foram 5 médicos, até o meu médico chegar. E aí meu chão já tinha E não tinha esperança. Não tinha esperança. Todos eles falaram a mesma coisa. A qualquer momento pode aparecer uma infecção, a gente vai controlando, vai te observando, você tem que ficar em observação, esperar o seu corpo expelir o feto, e aí a gente libera, vamos ver como que você vai reagir, e a gente libera e sua vida que segue, vocês são jovens, falou para mim e para o meu marido, e vocês logo engravidam novamente. Então aí minha ficha começou a cair. A hora que eles repetiram os exames, que eu comecei a perceber a gravidade do que estava acontecendo, aí o desespero tentou tomar conta de mim. E aí eu lembro que já era por volta de 1h30, 2 horas da tarde. Eu segurei na mão do meu marido e eu falei, ora por nós. Porque ele, para mim, é uma referência de espiritualidade na minha vida. E aí eu lembro que nas nossas palavras, não vinham palavras. Eu só lembro que eu falava assim, Jesus, Jesus, Jesus. E meu marido também, Jesus, Jesus, Jesus. E eu falava assim, Jesus, eu estou com muito medo. Fica aqui comigo, não me deixa. E só vinha isso até o meu médico chegar. Nós fizemos essa breve oração e foram essas palavras que saíram da nossa boca. Fico até emocionada. Não sei se eu estou falando muito rápido, se está dando para entender. Dá para entender sim, meu amor. É uma mãe, o coração de uma mãe. Qualquer mãe que esteja assistindo a gente aqui já se conectou. Sim. Não é? E eu tenho certeza que esse testemunho tem endereço certo. Tem endereço certo. E verdade. É o que você falou, se for para atingir o coração de uma pessoa, já valeu a pena. Já valeu, sempre. Meu médico chegou logo após essa oração, aí já era, eu acho que o 7º daquele dia, né? Que eu tinha ouvido de manhã, depois no segundo hospital já 5, mais o meu. Ele chegou, só que eu tava já tão transtornado, meu cérebro ali com tantas informações, que ele falava com o meu marido e eu olhava para ele, era como se ele tivesse apenas balbuciando. Eu não conseguia entender nada do que o meu médico estava falando. E eu via meu marido chorando e sabe aquela sensação do ambiente de luto? Invadiu o ambiente onde eu estava, na emergência. Tomou conta do quarto, assim, e meu médico com aquela cara de triste, meu marido chorando, eu não entendia nada. Eu só entendi que eu olhei no relógio e já tinha dado 1h30 que ele estava ali dentro do quarto com a gente conversando. No final, a hora que ele foi se despedir, aí eu só lembro dessas palavras, que ele abraçou meu marido, ele veio e me abraçou, ele falou, é isso mesmo, não tem o que nós fazermos. 28 horas, 48 horas, 72 horas no máximo, seu corpo vai expelir o feto, mas vocês são jovens, logo você engravida novamente, vida que segue, não tem o que nós fazermos, e eu sinto muito por isso. Me abraçou, virou as costas e saiu. Só que antes dele sair, eu fiz uma pergunta para ele, falei, doutor, não tem nada que a medicina possa fazer? Ele falou, não. Eu falei, mas tem alguma porcentagem que o senhor possa me dar? Mas você sabia se o bebê, você chegou a perguntar se o bebê estava vivo? O bebê estava vivo, tinha constatado, mas pelo fato de eu estar entrando ainda na 21ª semana, a bolsa total, já praticamente... Não tinha mais o líquido. Então assim, era tudo ligado ao aborto mesmo. Ele ia entrar em sofrimento e não ia conseguir resistir. Exatamente. Então,
Aí ele falou assim, Érica, para não te deixar totalmente sem esperança, 1% de chance, que pode ser o que a gente desconhece da medicina. Nossa. Ele falou 1%. No que ele saiu do quarto, passou-se alguns minutos, entrou um médico, um senhor, muito alto, um médico muito alto. Ele entrou e repetiu tudo que os outros médicos haviam falado. E eu segurei na mão daquele médico, eu falei, doutor, eu estou com muito medo. Eu estou desesperada, com muito medo. Ele olhou para mim e falou assim, Érica, eu não diria medo. Eu diria para você esperança. Eu falei assim, mas como pode? Ele entrou aqui, me falou todo esse diagnóstico, confirmou tudo que os outros médicos falou. Como é que ele fala, vira para mim e fala esperança? Mas aquilo entrou assim, como se a minha fé tivesse sido renovada, reativada naquele momento. Então eu fechava os olhos e eu via como se fosse tudo muito brilhoso. E a minha fé foi assim, tão impactada naquele momento, que ele falou esperança, que eu liguei a esperança com 1% do que o médico falou. Que coisa mais linda! E eu me apeguei exatamente só nisso. E depois... Eu me arrepia inteira, que coisa linda! Exatamente, eu me apeguei nisso, eu falei, então, a partir daqui, eu sei que a medicina não tem o que fazer, eles não têm o controle, eu não tenho controle. Mas Deus pode mexer os pauzinhos Deus aqui, pode fazer todas as tudo, coisas. Tudo. Eu falei, o meu Deus ainda não deu a última palavra. Eu falei, enquanto Deus não der a última palavra, eu ainda vou ficar com a esperança em 1%. Nossa. Então aí aquele médico saiu e o que ocorre? Eu não podia ficar naquele hospital. Porque os leitos de UTI neonatal estavam todos ocupados. Embora eles falaram que meu corpo ia expelir o feto, né, que o bebê não ia nascer com vida, mas eles têm que cumprir o protocolo. Porque ele falou, vai que nasce com vida. A gente tem que ter um leito de UTI. Ah, porque você poderia ter contração. Isso, exatamente, acontecer do bebê... E você teve? Não tive. Naquele momento, não tive. Sim. E eles falaram assim, mesmo que ele nasça com vida, não passa das 48 horas, mas mesmo assim a gente tem que seguir com os protocolos. Como lá não tinha leito de UTI neonatal, me transferiram para um outro hospital. Nossa! Aí fui de ambulância, fui curada do medo de andar de ambulância naquele dia, né? Minha fé, assim, estava tão ligada com Deus naquele momento que aí as outras coisas que foram falando para mim já não ficaram nada, né? Elas não foram nada. Já não estava mais me afetando, exatamente. Aí quando eu cheguei no terceiro hospital, mas foi um dia assim que parecia que não acabava, sabe? Foi um dia muito longo para mim e para o meu marido. Quando eu cheguei no terceiro hospital, na emergência, a médica, tudo de novo, repetiu todos aqueles exames. E aí ela foi mais ríspida nas palavras. Ela falou, olha, se algum dos médicos te iludiu, eu quero te desiludir, porque não tem o que fazer. O seu corpo vai expelir o feto dentro de 48 horas, 72 horas, vida que segue, vocês são jovens, você engravida novamente, não tem o que nós fazermos. Você vai ficar internada, porque se aparecer alguma infecção entre salvar você e o bebê, a gente salva a sua vida. E não tem o que a gente fazer, esperar o seu corpo reagir e pôr o bebê pra fora. Nessa hora, com tantas pessoas afirmando a mesma coisa, você já estava acreditando que era isso que ia acontecer? Antes de ouvir a palavra esperança, eu estava. Tá. Eu estava, assim, bem balanceada. Balanceada. Minha ficha ainda não tinha caído. É porque foi um choque, né? Você não imaginou que aquele dia você poderia ser um pesadelo e você poderia estar sonhando. Exatamente. E de que tudo tinha saído do meu controle, Exato. Né? Saído do programado, do que nós almejávamos. E é bem interessante, acho que cabe uma reflexão, porque você trouxe, né, que a tua vida... antes disso, ela era tudo certinho, tudo organizado, talvez até um excesso de controle, com né? certeza, de uma pessoa controladora, ali, de personalidade. Por quê? Porque era a forma e estava dando certo, né? A gente não presta atenção e de repente vem algo que tem um aprendizado aí. Com certeza. Muito grande, não é? Muito grande. Muito. E aí, o que aconteceu? Né? Você foi transferida de novo para o próximo hospital? Quando eu cheguei lá, e os resultados já estavam muito piores, né? Porque meu bebê já entrando... a cada hora eu acho que foi piorando. Ele foi entrando já num processo de sofrimento. Uau. Só que aí eu fiquei com cara de paisagem, assim, já desacreditada do que ela estava falando. E meu marido chorando muito.
eles me mandaram para cima, né, pro quarto. Meu marido saiu, foi pegar algumas coisas para mim. E eu me recordo que por volta das 10 horas da noite, aquela médica entrou no quarto, eu estava sozinha ali. E a hora que eu entrei, eu falei, eu só pedi a presença de Deus comigo, para ele não me deixar em nenhum momento. Em nenhum momento a minha fé com Deus foi abalada. Falava assim, Deus, o Senhor tem o controle da vida. Se o Senhor quiser me dar esse filho, o Senhor tem o poder. Se o Senhor tirar ele de mim também, eu vou continuar acreditando e te servindo. Mas eu falava assim, se o Senhor tiver que escolher entre uma vida e a outra, eu pedia assim para Deus, tira a minha vida e dá para o meu filho, deixa ele viver. E aí eu lembro que por volta das 10 horas aquela médica entrou no quarto, ela falou assim, eu acho que você não entendeu nada do que os outros médicos falaram e do que eu falei lá embaixo. Eu só voltei aqui para repassar o relatório com você e para ver se você realmente entendeu. Agora que você já tomou banho, agora que você já está deitada, para ver se você está entendendo o que está acontecendo. Falei, já entendi. Aí eu virei para ela e falei assim, mas o meu Deus não deu a última palavra e eu vou esperar nele. Eu continuo confiando e esperançosa. Né? Fiquei com 1% e esperança. Ela simplesmente virou as costas, deu risada da minha cara, virou as costas, bateu a porta do quarto e foi-se embora. Quando foi para trocar o plantão... Eu queria ver toda a cara desses médicos depois. Ai, como eu queria, né, Borel? Não deve ser interessante? É, meu Deus, mas não é fácil, não. Não, deve ser muito interessante, porque também eles passam por tantas coisas, a gente não pode nem julgar, exatamente. Não é? Porque também, com certeza, é um milagre. É um milagre. Não é todos os dias que a gente vê, a gente pode presenciar um milagre. Exatamente. Não é todos os dias. Não é todos os dias. E assim, coisas sobrenaturais, eu falo assim, você tentar explicar humanamente é impossível. É impossível. Então, assim, quem é carnal vai entender as coisas que é da carne, as coisas que são terrenais. Mas o espiritual, ele consegue entender as coisas sobrenaturais, que somente Deus pode fazer. Então, é por isso que eu falo, é sobre ele, não é sobre mim. Porque o que aconteceu, a medicina não tinha o que fazer. Foi realmente a mão de Deus. Nossa, é incrível. Às 6 horas da manhã, ela entrou novamente no quarto, antes de trocar o plantão. Ela falou assim, eu acho que você onde estava meia passada, não estava em si. Eu só voltei aqui pra... Eu falei, doutora, eu já entendi. Eu já entendi, meu amor. Ela falou, eu só voltei pra reler o relatório pra você e reforçar a gravidade do seu problema. Falei, não, eu já entendi. Mas eu ainda vou continuar confiando no meu Deus. Ele ainda não deu a última palavra. Ela virou as costas, saiu. Aí depois disso, aí veio, né, aquele monte de médico, tudo repetindo, tudo que eu já sabia. E nesse tempo Deus me apresentou. Chegou uma moça que ficou na cama ao lado. A gravidade dela também, ela estava grávida de gêmeos. Só que ela professava da mesma fé que eu. Acreditava no mesmo Deus que eu acredito. E ela também estava desenganada, os bebês dela. Só que ali no quarto a gente começou a orar, cantar e resumia isso o nosso dia todo. E aí eu sei que, Renata, passou-se as 48 horas, as 72 horas, passou-se uma semana. Oi? 2 semanas. Mas e o líquido? O líquido praticamente zerado, ele zerava e voltava a 1.0. Porque o que eu comecei na minha mente humana, né, limitada que é? O que eu comecei a pensar? Eu falei, não tem o que eles fazer. Eles entraram com o antibiótico na minha veia para prevenir uma possível infecção que ainda não tinha aparecido, mas que poderia acontecer. Que poderia acontecer. Então, eles entraram com antibióticos e ficavam monitorando eu e o bebê. Exames de sangue, ultrassom, fazendo cardiotoco, o tempo todo monitorando para ver, né, como é que ia ser o desenrolar do processo. E eu sei que eu fiquei mais de uma semana ali, passou-se 10 dias. E ela chegou e falou o quê? Aí passou-se 10 dias. Expeli como? Não expeliu? Ela Eles voltou. faziam o exame para ver se o coraçãozinho estava batendo, Fazia, tudo? o tempo todo, 3 horas. Eles vinham, fazia todo aquele procedimento, né, de aferição. O teu caso foi estudado? Olha, se foi, não me falar. Quanto tempo você ficou no hospital? Então, aí passou 10 dias, deixa eu só contar esse fato aqui. 10 dias, aquela mesma médica voltou. Só que ela voltou já com um semblante assim, diferente. Ela folheando assim, o prontuário olhou pra minha cara, você ainda tá aqui? Eu falei, tô.
estou aqui. E o meu bebê está vivo, não morreu e ele não vai morrer. Ela ficou assim, parada, pasma, olhando, desacreditada do que estava acontecendo, porque já tinha passado vários outros médicos e todos, né, firmando a mesma coisa. E aí eu sei que passou-se 15 dias eu internada naquele hospital. Como não apareceu infecção, acabou o antibiótico, né, que era uso 14 dias, acho que tomando. Não aconteceu nada, o bebê estava ali vivo, né? Então, que eles falaram, olha, vai para o conforto da sua casa, fique em repouso absoluto lá, porque não tem o que a gente fazer aqui. Se você sentir algum desconforto, acontecer alguma coisa diferente, você corre para a emergência. E dia sim, dia não, você volta para repetir todos os seus exames, para a gente ir monitorando. Mas qualquer coisa, você liga para o seu médico e corre para a emergência. E aí eu fui para minha casa. E nessa né, ida e vinda ao hospital, repetindo os exames. Quando deu 20 dias, eu com líquido amniótico variando de 0, 1.0, 0, 1.0. Meu bebê praticamente a seco. Tinha uma bolinha, quando formava uma bolinha, era do ladinho do bumbum dele, quando dava 1.0. O médico falou, é bem onde ele não precisa de oxigênio, é onde se formava uma bolinha de líquido amniótico, que era 1.0, pouca coisa. E ele todo espremidinho ali, já em sofrência no meu útero, não tinha espaço para ele mover, né? E a hora que a minha fé tentava ficar balanceada, ele começava a mexer. Aí nesse período foi realmente constatado que eu estava grávida de um menino, né? E o nome dele é Benjamin, filho da minha alegria. Ai, que lindo. Filho da minha mão direita. Que lindo. E nessa ida e vinda ao hospital, quando deu 20 dias de bolsa rota, aí foi constatada uma infecção generalizada. Aí o médico falou assim, corre para o hospital, porque agora a gente precisa salvar você. Não tem o que a gente fazer com o bebê. A gente vai induzir o parto e vamos ver como vai ser o desenrolar, mas ele já é desenganado. A gente só precisa correr para salvar você porque você é mais garantido. Ali eu vi novamente o meu mundo desabar. Novamente. Aí eu fui para um outro hospital, eu escolhi ir para um hospital humanizado, que eu já estava pesquisando, que era meu sonho fazer um parto humanizado. Mas com coisa que eu poderia escolher alguma coisa. Não tinha opção da forma de não. Com que tava, você não tinha muita opção. Não tinha. Tu tinha, né? Não tinha. Difícil, que situação difícil. Aí eu corri para o hospital, para emergência. A hora que chegou lá, eles repetiram tudo, né? Uma amiga minha que trabalhava, eu falei, lá dentro do hospital, eu falei, olha, tá acontecendo assim, assim. Ela falou assim, olha, pode ir, que acabou de desocupar um leito de UTI neonatal, a gente vai separar, porque caso o bebê nasça com vida, a gente manda, né? Então já tá reservado para ele e o seu quarto também já tá te esperando. Eu fui para aquele hospital, ali tudo de novo, se repetiu. Os exames, tudo que os médicos, né, já tinham ouvido falar, repetiram tudo de novo. Situação grave, eu já tinha noção do que estava acontecendo. Quando foi às 7 horas da noite, começaram o processo de indução do parto, né, com medicação na veia. Ô, senhor, esqueci o nome da medicação que faz a indução, essa daí. Começou o processo de indução do parto. E eu lembro, assim, que eu me senti passando pelo vale da sombra da morte. Mas eu sentia Deus comigo. Aí, mais uma vez, eu só falei, Senhor, segura aqui nas minhas mãos, não me deixe. E eu não sabia mais o que orar para Deus naquele momento, porque as contrações começou bem fraquinha, né? Quando começa a indução. Ele tinha força para nascer? Não. E exatamente por isso que... Mas por que eu não podia fazer a cesárea? Não porque podia você estava com infecção? Eu estava com infecção. E se fosse fazer um corte na minha barriga, ia ser um corte muito grande. Nossa. Não poder, por conta do tamanho que estava o bebê. E aí os médicos explicaram o seguinte, que se fosse feito aquele corte, poderia prejudicar as futuras gravidez que eu pudesse ter. Sim. Então eles iam tentar o parto normal, né? Nossa. E aí por isso que eles falaram, o bebê não vai nascer com vida. Ele não vai ter força, né? E pode ser que a pressão, né, que ocorre ali, né? Sim. Na passagem, né, de saída, pode ser que, enfim... Eles estavam pensando em você. Em mim, era em exatamente. salvar você. Exatamente. Né? E aí eu só fazia oração, comecei a cantar. E antes do bebê nascer, eu comecei a contar para ele.
né? O Espírito Santo de Deus começa a conversar com ele. E aí eu comecei a conversar, Benjamin, tudo saiu dos planos. Tudo saiu, não foi como a gente planejou. Mas eu quero que você saiba que você é desejado, que você é amado. A mamãe vai para casa com o papai, você não vai poder ir junto. Porque é terrível você ter um filho e não poder levar para casa. Aquilo estava claro na minha mente, que meu filho ia ter que ficar ali. Eu falei, filho, você vai ter que ficar num lugar, num bercinho. Eu falei, um cano vai ter que ser colocado na sua boquinha. E eu fui conversando e relatando tudo para ele que ia acontecer. Só que para mim já foi também um trabalho no meu cérebro, na minha mente, para mim ir entendendo se também. Preparando, né? Se preparando. Quando foi 5h25 da manhã, aí as contrações foram ficando mais intensas, né? Eu chamei a equipe médica, eles vieram. Todos apostos, assim, esperando, né? E aí, 5h25, eu senti como se fosse um vácuo puxando o Benjamin dentro de mim. Foi um vácuo mesmo, ele espirrou na mão da médica e ela teve dificuldade, quase que ele cai no chão, que ela sentiu dificuldade de segurar ele. De tão pequenininho que ele era, né? E ele espirrou mesmo, assim. Quantos centímetros ele nasceu? Ele nasceu, ele estava com 30 centímetros, 28, 30 centímetros, se não me falha a memória, tem no relatorinho dele aqui. Mas era bem pequenininho. Deixa eu mostrar 700 aqui uma coisa para vocês 700 aqui. gramas. Olha Pode isso tirar, daqui. tira daqui. Olha isso daqui que ela trouxe. Olha o tamanho dos pezinhos aqui, ó. Meus 3 dedos aqui. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha isso. O tamanho do pé. Coisa mais querida. Nem tinha pé quase, né? Nem tinha pé. Meu Deus, coisa mais linda, bem coisa mais linda. Mesmo. Ele é 30 centímetros, acabei de olhar aqui. 700 gramas. 700 gramas. E aí, assim, ele nasceu com 20... Eu estava entrando na 24ª semana. O processo Nossa, ele ficou 3 semanas. Nesse processo teu durou umas 3 semanas? Deu 21 dias, 21 né? dias, 3 semanas. Aí eu ia entrar na 24ª semana de gestação. E, assim, a maturação dos pulmões começa a partir da 28ª semana. Nossa. Então, praticamente, ele não tinha os pulmões. Nossa. E quando ele saiu, ele... aí Borel, ele já estava com 1 mês já de nascença. 1 mês? 1 mês. Nossa. 1 mês. Porque no início eu nem podia pegar ele. O processo do canguru foi depois de 1 mês que ele nasceu. Nossa, que nós começamos não estava nada pronto dentro dele. Nada. Então, assim, só que quando ele nasceu, ele ainda miou igual um gatinho. E a médica, rapidamente, ela colocou ele aqui na minha barriga para me sentir. Mas depois eles, né, como que fala? Revelaram que eles sentiram que aquilo era como se fosse uma despedida minha com o bebê. Para mim sentir ele ainda com vida. Então foi coisa de segundos que ela colocou. Ela falou, mãe, não dá mais para esperar, a gente precisa levar o bebê. Aí levaram para UTI e me levaram para, como o meu parto foi a seco, me levaram para o centro cirúrgico para fazer a limpeza, né, uterina. E todo o processo de infecção que você estava generalizado ali, né? Exatamente, todo cuidado. Então, todo cuidado contigo. E o que passou na tua cabeça ali? Porque não sei nem se você recorda, não sei nem se tem como passar algo, porque foi muito rápido o contato e aí você já sai e o bebê está do outro lado, você não sabe onde está, o que está acontecendo. Você tem lembrança desse momento, o que passava na tua mente? O que passava era essa dor. Assim, a dor do parto era pequena diante da dor emocional que eu estava sentindo. De não saber o que ia acontecer com ele. De não saber o que ia acontecer com ele. Porque assim, eu idealizava que meu bebê ia nascer e ia ficar comigo. Sim. Não ia eu ver essa ruptura assim tão... abrupta, né? Abrupta. E então, assim, a dor emocional era muito maior. De saber também que eu ia voltar para minha casa e meu filho não ia comigo. Nossa. Que ele ia ter que ficar. Mas, em todo momento, eu aprendi a confiar em Deus. Aprendi a confiar em Deus. Que prova maior do que essa que tu teve o tempo todo, Érica? Você tem noção disso? Tem, né? Tem. Que Deus estava comigo. Às vezes eu olho assim, parece que eu falo, Senhor, como é que a gente conseguiu passar por tantas coisas? Hoje ele está com? Ele está com 5 anos. 5 anos. 5 anos de idade.
E aí eu me recordo que, aí como eu fiquei E 21... quanto tempo ele ficou no hospital? Na UTI ele ficou 4 meses e meio. Nossa. 4 meses e meio, até completar o processo que seria o tempo de gestação. E ele passou por alguma situação difícil lá em que os médicos te falaram, mãe? Na primeira, né? Quando a gente já foi, na primeira visita, que os médicos chamou a gente para conversar, só que ali já era um hospital humanizado, então eles têm todo um cuidado para falar, né? Sim. Mas o diagnóstico era esse, 48 horas que ele ia conseguir viver. Nossa, da forma que ele não nasceu, mudou não. o prognóstico que eles falam, né? 48 horas era para me expelir o feto. Tá. E ele não ia viver. Depois que ele nasceu e nasceu com vida, era 48 horas do processo de vida dele. Ele E só você tinha não 48 podia ficar horas. lá? No hospital? Podia. Tá. Podia. Aí o que acontece? Aí a gente ouviu tudo isso. 48 horas de vida. Aí foi novamente um tormento pra gente. Passar essas 48 horas, 72 horas. Nossa. E eu não podia pegar meu filho no colo, né? O tempo todo, se ele chorasse, eu só podia colocar a mão e contê-lo, porque a pele ainda muito fininha, não podia fazer um carinho, nada. Tanto é que para mim começar a fazer o canguru foi quase um mês. Foi uma vitória para mim o dia que eu comecei a fazer o canguru. Era um sonho poder pegar ele no colo. Nossa, que lindo. Então ali eu ouvi assim as coisas mais tristes da minha vida, mas contemplei os milagres mais sobrenaturais da minha vida. E eu como mãe, eu entendi o quê? Que meu filho ele estava dando o melhor dentro daquela UTI. Então, eu não me permitia chegar ali e chorar na frente da incubadora, naquela UTI. Eu chorava na minha casa. E aí, eu ia de manhã, ordenhava o leite para ele. Ele começou a mamar 1 ml pela cânula, né? 1 ml. E aí, eu ordenhava o leite, deixava para ele, ficava o dia todo, almoçava lá no hospital. Quando era tardezinha, eu ia para minha casa, tomava um banho, jantava, aí voltava à noite com meu marido para o hospital e saía de madrugada. Então foram assim 4 meses e meio, nessa intensidade. E eu me lembro que quando eu almoçava, tinha algumas praças no meio do hospital. E eu sentava em uma dessas praças, né? Até às vezes dar o tempo deles fazer os procedimentos e poder voltar para dentro. Eu sentava e eu não queria conversar com ninguém. Eu só queria ter o meu momento com Deus. Conversar com Deus, renovar ali minhas forças para poder vencer um dia de UTI. Porque não é fácil. É um universo totalmente diferente. Que Só quem passa, não tem como imaginar, descrever, não tem nada, né? Só quem passa. E as mães olhavam para mim e achavam que eu era uma fortaleza, porque eu ia arrumada, assim, eu tentava ir dar o meu melhor ali pelo meu filho, sabe? E elas falavam assim, como que você consegue ser forte? Eu só falava assim, elas não sabem como é que eu estou por dentro. E elas olhavam e falavam assim, tem alguma coisa diferente na incubadora do seu filho? Porque quando a gente entra, tem como se fosse uma nuvem branca pairando na incubadora dele. E elas ficavam torcendo, que às vezes tinha o rodízio das incubadoras, que por algum motivo eles tinham que trocar. E elas ficavam torcendo, às vezes, para a incubadora ir para o local. Para colocar o filho. Para colocar o filho. Elas falavam, mas a hora que troca a incubadora, a nuvem branca vai aonde está seu filho. E meu filho ficou por muito tempo sendo o bebê mais grave daquela UTI. Mas eu sabia o que era, elas estavam enxergando que era algo sobrenatural. Que lindo. Vi muitas intercorrências. O Você Benjamin... Viu? Jura? O Benjamin, assim, desfaleceu na minha frente várias vezes. A gente voltar às madrugadas para casa, assim, era 10 quilômetros do hospital à minha casa. Parecia que era uma eternidade para chegar. E eu tinha tenho uma amiga muito especial. Ela começou a gravar canções, tocando violão. E eu lembro que no retorno para casa a gente só colocava a voz dela, porque a gente não tinha palavras para falar dentro do carro. E ouvia. Porque era só angústia, né? Medo. E eu Tudo. Não posso imaginar o que vocês passavam ali, mas... Porque você saía, você não sabia se no outro dia seu filho ia estar vivo ou não. Porque às vezes a gente saía de madrugada e ele estava tendo uma intercorrência. Sim. E eles colocavam a gente para fora para não presenciar. E aí a gente não podia voltar mais para dentro. Então eu ia embora sem saber o que ia acontecer com meu filho. Nossa. E no outro dia, naquela aflição. Meu Deus, é tenso. Foi tenso. Foi. E até ele atingiu o primeiro quilo ali, assim, resumindo para você. Ele nasceu com quantos gramas? 700? 700 gramas. Na primeira semana ele foi para 545 gramas. Nossa.
Então, assim, para ele recuperar os 700 depois para chegar no 1 quilo, Foi muito. Porque foi imagina, muito demorado. tomando 1 ml de leite. 1 ml. Ele começou tomando 1 ml de leite na cânula. E ele saiu do hospital com quanto tempo? Com 9 meses? 9 meses. 9 meses e estava com 1 quilo? Aí ele já estava com, acho que 3 quilos. 3? 3 quilos, quando ele Nossa, saiu. ele pegou peso depois rápido. Depois ele pegou peso. Aí eu tive que começar a ordenhar mais leite, né? Que foi um milagre eu conseguir ordenhar o leite para ele enquanto ele esteve na UTI. Acho que foram 2,450 kg que ele saiu do hospital. 2,450 o peso que a minha filha nasceu, minha filha mais velha. 2,450. Tá vendo? E ela era pequena. Exatamente, ele saiu pequeno ela ainda. Era todo pequitinho. Ele era menorzinho que os outros bebês, assim, nascidos, Sim. né, a termo. E como foi para você, Érica, sair desse hospital com teu filho nos braços? O que mudou dentro desta mulher? Mudou tudo. Tudo. Mudou tudo, transformou tudo na minha vida. Na tua, na do teu marido, na da família, das pessoas próximas, porque... Sim. Porque um milagre é assim, né? Ele todo mundo contagia. Contagia. Mudou muita coisa. Só antes da gente finalizar aqui, eu quero só... Tem 3 pontos assim que foi bem forte do que aconteceu nesse processo também. Que o Benjamin, depois de um período que ele ganhou o tempo, ele foi para UTI 2. UTI neonatal 2, que é onde ficavam os bebês mais estáveis já. Que só para ganhar peso, para receber alta. E eu me lembro que eu cheguei uma tarde depois do almoço e peguei o Benjamin no colo. E todos os dias eu contava uma história e cantava uma canção. Naquele dia, o Benjamin começou a ter parada cardiorrespiratória no meu colo. O meu filho começou a roxear, e foi a conta de eu colocar ele no berço, e é como se sumisse todo o sangue dele, ele ficou cor de pessoa morta mesmo. Eu olhei e eu não sabia o que fazer, porque atrás estava um bebê passando mal, no mesmo tempo tendo uma intercorrência, naquela UTI só tinha 2 enfermeiras, porque geralmente os bebês ali eram mais estáveis. O médico estava socorrendo uma outra criança na UTI 1, aí só tava eu e meu filho, porque uma enfermeira tinha saído para chamar o médico, a outra socorrendo o bebê aqui atrás. Foi a conta de eu colocar a mão aqui no meu filho, começar a massagear o peitinho dele e começar a orar. Orar para Deus. Eu vi como se Deus soprasse novamente o fôlego de vida nas narinas do meu filho. Aí a hora que o médico chegou, ele já estava voltando novamente, respirando, a corzinha voltando. Mas para mim foi muito chocante. Foi bem traumatizante aquela cena. Você precisou fazer massagem nele? Massagem cardíaca. Ele já estava no processo de desmame do oxigênio. Já estava assim, no processo praticamente... Para ter alta. Aí aconteceu isso. E dentro da UTI ainda, ele foi diagnosticado com a retinopatia da prematuridade, né? Uhum. O oxigênio, ao mesmo tempo que ele salva a vida, ele é tóxico para o corpo. Então acabou afetando a visão do meu filho. Só que eles fizeram uma cirurgia de fotocoagulação a laser. E para mim, eu achei que o problema ali estava resolvido. Então, quando o Benjamin foi para casa, eu falei, a minha vida agora vai seguir como de uma mãe normal, vida que segue. Mal sabíamos que estávamos para entrar num novo processo com Deus. O Benjamin foi diagnosticado com perda da visão severa. Quando eu voltei no hospital para visitar os médicos, a médica da UTI neonatal falou assim, mãe, você já levou ele novamente no oftalmo? Eu falei, está agendado para novembro. Ela falou, não, estou escrevendo uma carta agora e você vai agendar com essa médica aqui ainda hoje. Ela falou assim, não tem tempo, ainda hoje, você está me entendendo? Já ligou para essa oftalmo lá da cidade. Nós levamos o Benjamin, ainda naquele dia, ela atendeu a gente no último horário que ela tinha, à noite. A hora que ela começou a examinar meu filho, e troca lente, e olhava, ela falou assim, vai lá fazer um exame, um ultrassom, né, intraocular. Vai fazer esse exame e volta aqui. A hora que a gente voltou com o ultrassom, ela falou, só confirmou o que eu vi aqui na lente, eu só queria confirmação. O seu filho, a visão esquerda dele não tem o que fazer, ele vai ser cego. A visão direita, se o seu filho enxergar, vai ser vulto e luz. Ela falou assim, eu estou fazendo uma carta, você vai para São Paulo,
porque essa médica é a pioneira do Brasil. É a melhor que sabe do assunto de retinopatia da prematuridade. Ela falou, e você não tem tempo. Você corre para lá para a gente tentar salvar pelo menos o olho direito do seu filho, porque o esquerdo é descartável. E quando a gente chegou lá na doutora... Não sei nem se eu posso falar o nome. Pode falar o nome. Doutora Nilva. Quando Doutora nós chegamos na Nilva. doutora Nilva, ela só constatou exatamente a gravidade do assunto. Ela falou, mãe, a gente não tem tempo. 3 dias e eu só opero nesse hospital. Falou o nome do hospital. Meu convênio não cobria aquele hospital. Aí eu precisava de 2 milagres. Um milagre divino, com a visão do meu filho, e um milagre financeiro. Financeiro. Porque um dia de estadia naquele hospital, mais a cirurgia, dá 120 mil reais. Fora Uau. os outros dias que meu filho precisava ficar. Nossa. Eu não tinha. E eu não tinha tempo de E não fazer podia, nada. E tinha que fazer. E tinha que fazer. Ela falou, vocês arrumem o dinheiro e depois vocês recorram à justiça. Eu precisava só desse milagre. Aí quando passou-se os 3 dias que nós repetimos os exames para voltar, a hemorragia intraocular do olho do meu filho começou a diminuir. E aí o hospital ainda não tinha liberado a documentação para internar ele. Aí ela falou assim, vocês voltam daqui 2 dias, repete os exames. Enquanto isso, eu estou entrando em contato com o hospital para agilizar a documentação. No que eu voltei 2 dias, estava melhor o olho do meu filho. E aí foi nesse processo, até que passou-se 1 semana, não tinha liberado a cirurgia do meu filho, a hemorragia intraocular dele praticamente tinha Curou? acabado. Ela falou assim, eu não sei o que está acontecendo. Eu falei, eu sei, doutora. Eu falei, tem uma corrente de oração muito grande pela vida do meu filho. Eu falei, eu não sei, assim, te explicar o tamanho dessa corrente de oração. Ela falou assim, eu acredito nesse Deus que você está falando. Ela falou assim, só fala para esse povo que está orando aí, continuar orando porque está dando certo. Ela falou assim, eu estou suspendendo a cirurgia. Nossa, meu Deus, coisa mais do linda. olho do seu filho. Inclusive o esquerdo que eles desenganaram tá igual ao direito. Meu filho é baixa visão, Mas ele enxerga. mas ele enxerga. Tem foto dele, Borel, aqui? Meu Deus, que coisa mais linda essa história. Olha, coisa mais querida. Aí ele teve a parte auditiva afetada por conta do uso prolongado de Ele usa Ele fez o implante coclear de um lado. Sim. O outro lado, eles queriam Não é operar. lindo, Borel, olha isso. Eles queriam operar os 2 ouvidos no mesmo dia. Só que eu senti de operar apenas um. Aí o que acontece? O outro começou a evoluir e já descartou a cirurgia do outro ouvido. Nossa, que bom. Então, hoje ele faz uso de implante em um ouvido, né, o ouvido direito. O antibiótico, uso prolongado de antibióticos acabou afetando a parte auditiva dele. Mas ele escuta melhor do que todos nós, pode ter certeza. E ele enxerga também. E ele enxerga, se soltar aqui, ele sai correndo tudo, andando em tudo. Que coisa mais linda. Então, assim, eu vejo com todos esses milagres, o maior milagre é a vida dele, sabe? É muito incrível isso e é um prazer poder ouvir essa história. Porque olhar para ele é isso. Né? Sabe aquela coisa que é um improvável, não é? É um improvável. É um improvável. Que faz a gente acreditar, que faz você... eu vou guardar comigo, olhando para essa história, 2 palavras, né? 1% e esperança. Porque era só isso que você tinha, né? De probabilidade, de estatística. Né? 1%. É tão pouco. Mas quando você olha 1%, então assim... Tá aí 1%. Tá aí 1%. Né? 5 anos de idade. 5 anos de idade. Inteligentíssimo. Ele teve o cognitivo dele preservado por tantas isso, paradas. Eu ia te perguntar isso, se teve outra parte motora ou cognitiva que foi afetada. Inclusive, o médico falou que já que ele nasceu com vida, ele seria uma criança atrofiada. Por conta de ficar sem o espaço, né, ali do desenvolvimento, né, intrauterino. Ele ficou todo encolhidinho dentro de mim. E ele é motoramente perfeito, meu filho. Perfeito. Não, você imagina esse guri lindo. Serelepe. Contando essa história depois. Como que ele vai contar isso, hein?
É. Não é? O Benjamin, ele ensina muitas coisas pra gente, É. sabe? Eu passei um processo muito difícil, não vai dar pra me contar hoje. Mas Porque a Renata... você vai ter que voltar aqui, porque é uma história muito linda. Porque foi depois disso tudo, que minha ficha começou a cair. É. Porque eu achava que eu era alguém, se eu tivesse um diploma, se eu fosse reconhecida pela minha profissão, se eu fosse reconhecida por algum tipo de estudo, enfim, por algum tipo de Pelos status. seus diplomas, sim. A hora que eu vi que eu não podia voltar a trabalhar, que eu não ia ter aquela vida, né, que eu talvez eu tinha desenhado, idealizado, porque foi tudo diferente do que tu idealizou, né? Eu me perdi. Fiquei perdida como mulher. Como mãe, não. Como mãe, não. Assim, como mãe, assim, isso era muito forte. Mas como mulher, a tua identidade, ela ficou naquele dia que você acordou com o colchão molhado. Exatamente. Ali, a Érica, a ex-Érica. A ex-Érica. Ali você adotou uma nova identidade e que vem se construindo. Vem se construindo. Não é? E foi onde foi firmada a minha identidade como filha de Deus. Porque hoje eu entendo o propósito de Deus na minha vida. Né, E você já está trabalhando esse propósito, Érica? Já estou no caminho, eu estou aqui com você. Você está aqui comigo, você tem o livro aqui. Essa história é uma história que inspira, é uma história que motiva, é uma história que é o fio da esperança. É o fio da esperança. É o fio, entende? E assim, ele foi escolhido. O Benjamin foi escolhido, The não tenho Chosen. dúvida. Os escolhidos, ele é um The Chosen aqui, assim, maravilhoso. Eu fui escolhida para gerar um milagre. Exato. E você tem noção disso, dessa filha amada de Deus, o quanto que foi especial, tudo que você passou e que deve ter sido muito, mas muito difícil. Tinha um propósito. Tinha um propósito. E eu ficava, tem um propósito. Que é uma história, né? Eu tenho mais uma pergunta para te fazer, que talvez você que está assistindo a gente em casa também pense assim: Érica, tudo que tu passou, você pensa ter outro filho? Hoje eu penso, passou o susto. Exatamente, porque assim, imagina só, o medo que deve dar, né, de pensar, uau, será que eu vou passar tudo de novo? E essa coragem, porque hoje, quando você olha para ele, que é só alegria, né? É aquela coisa, né? Nossa, deu certo, tá aqui. Hoje sim, hoje você teria coragem? Hoje sim. O medo, o susto passou, né? E eu vejo que a gente não tem o controle da vida. A gente não tem um controle. Então, eu vejo que a minha vida está nas mãos de Deus. E se for da permissão dele, sim, eu quero ter outro bebê, meu marido também. Que lindo. Né? E o Benjamin também, eu acho que vai ficar muito feliz. Amor, eu quero já estar convidada para a gente fazer a versão 2 aqui, que eu quero continuar essa história. E eu estou muito feliz de poder ouvir, de conhecer. É muito lindo tudo que você passou, tudo que ele significa, esse 1%. Coisa mais querida da tia Rê, que eu quero pegar e dar um beijo. Né? Eu quero dar um abraço nesse menino, porque eu quero sentir, vai ser um jeito de sentir ali a presença de Deus. Vai ser um prazer. Vai ser muito especial, quero muito. E eu queria que você deixasse uma mensagem para essa audiência sobre o que você quiser. Tem muitas mensagens aqui, gente, mas eu vou resumir o que está no final aqui do livro. Que o dia da adversidade, ela chega nas nossas vidas. E ela não pergunta o seu status, ela não pergunta a sua condição financeira, ela não pergunta a sua formação, ela não pergunta os seus bens, ela simplesmente chega de uma forma sem você esperar. Mas eu quero te dizer que mesmo nos dias das adversidades da sua vida, Deus Pai, Ele jamais te abandona. E você que está passando talvez com um diagnóstico aí de vida, talvez desenganado pelos médicos, eu quero te dizer, 1% e esperança. Espere em Deus, a última palavra
porque dele é que vem o socorro. Deus é o refúgio e socorro bem presente nos momentos de dificuldades, nos momentos das adversidades que nós podemos passar. E a gente conhece o poder de Deus em nossas vidas, quando os médicos não podem fazer nada, quando o seu dinheiro não pode fazer nada, quando você não tem nenhum recurso. É aí que o poder de Deus se manifesta. E fé, você só conhece o que é quando é a única alternativa que você tem. É essa mensagem que eu quero deixar para todos vocês. Gente do céu! Para todos vocês. Eu precisava ouvir isso. Ai, meus então amores! Foi para você. Foi para mim. Eu precisava disso, que tem uma pessoa que está precisando. E você que vai assistir a gente aqui, você sabe. Luquinhas. É só lembrar do Benjamin. É, lembrar do Benjamin. Ó, é só olhar para esse maravilhoso aqui. Amada. Foi lindo. Foi lindo. Obrigada. Amores, ó. É sobre isso. É sobre a vida como ela é. É sobre o amor, é sobre fé, é sobre esperança, é sobre Deus. É sobre tudo isso. É sobre acreditar. É sobre não desistir. E ó, 1%. E coragem já é o bastante. É tudo isso. Ei, obrigada, a gente fica por aqui. Lindo. Um beijo no coração. Até a próxima semana. Gente. Tchau, tchau. Fica com Deus.